Você acredita que é livre? Não responda depressa. A liberdade é uma daquelas palavras que a gente repete com tanta convicção que acaba esquecendo de olhar o que realmente significa. Porque, quando você começa a observar de verdade, percebe que quase tudo que chama de escolha é, na verdade, o resultado de séculos de instruções, crenças e costumes plantados em silêncio dentro da sua mente. Você se comporta como se estivesse no controle, mas será que está? Vivemos em um mundo que celebra a liberdade o tempo todo. Seja você mesmo, siga o seu coração, faça o que te faz feliz. Mas o que acontece quando o seu coração foi moldado por uma sociedade que decide o que você deve querer? O que significa ser você mesmo, se boa parte daquilo que você chama de você é o reflexo de tudo o que o mundo te impôs? Kant acreditava que o homem nasce em um estado de menoridade, não física, mas espiritual. Menoridade é a incapacidade de pensar por conta própria, de questionar o que é imposto, de agir sem precisar que alguém diga o que é certo. E ele dizia que a culpa dessa escravidão não é de quem manda, é de quem obedece sem pensar, porque é mais fácil seguir uma regra do que compreender o seu sentido, mais fácil repetir o que disseram ser o certo do que assumir o peso de escolher por conta própria. A verdadeira liberdade, para Kant, não é fazer o que se quer, é agir conforme aquilo que a razão reconhece como universalmente justo. É quando o teu comportamento não depende de recompensas, de medo ou de aplausos, mas da convicção de que a tua ação é moral por si mesma. Parece simples, mas é o caminho mais difícil de todos. Desde crianças, somos ensinados a obedecer. Obedecer à escola, à religião, à família, à sociedade, à moral coletiva. E aos poucos, confundimos obediência com virtude. Passamos a acreditar que ser bom é fazer o que mandam, e que pensar demais é um sinal de rebeldia. Mas Kant sabia que a bondade que nasce da obediência não é moralidade, é condicionamento. É agir por medo e não por razão. E o medo, por mais educado que pareça, é a forma mais sutil de prisão. A moral verdadeira, dizia ele, nasce da autonomia, a capacidade de dar leis a si mesmo. Mas autonomia não é independência emocional, nem rebeldia. É lucidez. É quando você age, não porque te disseram, mas porque entendeu. É quando a consciência se torna adulta. E ser adulto, no sentido kantiano, é deixar de ser tutelado pelo olhar dos outros e agir guiado pela própria razão. Mas quem realmente age assim? Quantas das suas ações diárias nascem da tua reflexão e quantas são apenas reflexos de um condicionamento antigo? Você trabalha, estuda, cuida, ama, mas por quê? Porque escolheu? Ou porque disseram que devia? Você chama isso de propósito ou apenas de dever? Kant via a moralidade como um espelho da liberdade. Ele dizia que o ser humano só é verdadeiramente livre quando obedece às leis que ele mesmo impôs à sua razão. É paradoxal, mas libertador, porque ser livre não é viver sem regras, é saber quais regras merecem te guiar. É poder olhar para cada limite e decidir conscientemente. Isso ainda faz sentido para mim. O problema é que essa liberdade não oferece conforto. Ela tira o chão. Porque quando você começa a pensar de verdade, descobre que muito do que te ensinaram sobre o certo e o errado é só conveniência disfarçada. O mundo sempre vai preferir pessoas que obedeçam com docilidade do que aquelas que pensam com lucidez.
porque quem pensa se torna imprevisível, e quem é imprevisível não é facilmente controlado. Mas Kant acreditava que a dignidade humana nasce justamente aí, no instante em que o homem recusa o conforto da obediência e escolhe o fardo da consciência. Ser livre é ser responsável, é agir com moralidade não porque alguém manda, mas porque você compreendeu o porquê de agir. E isso exige uma força que poucos têm, a força de viver sem desculpas. Quantas vezes, diante de um erro, você disse a si mesmo: "Eu só estava cumprindo ordens"? Essa é a frase que destruiu impérios, que legitimou injustiças, que escondeu covardia sob o disfarce da moralidade. Mas para Kant, nenhuma obediência é desculpa para a perda da consciência. O homem é livre para pensar, e por isso mesmo é responsável pelo que faz. A moral sem razão é apenas servidão com aparência de virtude. E o mais curioso é que essa servidão pode ser confortável. Ela te protege da culpa, te dá um manual, te mantém em harmonia com os outros. Mas ela rouba o essencial, a tua autonomia. Você segue regras, vive em paz, é elogiado por fazer o certo. Mas por dentro, algo falta, a sensação de estar realmente decidindo. Kant propõe uma liberdade mais silenciosa, menos heróica. Não é a liberdade de romper, é a liberdade de compreender. É agir com consciência plena, e não com impulso ou imitação. É escolher o bem, não porque é o caminho mais fácil, mas porque é o que resiste à prova da razão. Ser livre, no sentido kantiano, é se tornar uma espécie de juiz interno. É olhar para cada ação e perguntar: se todos agissem assim, o mundo ainda seria justo? Essa pergunta, o famoso imperativo categórico, é o teste da moralidade. E, de certa forma, o teste da liberdade. Porque o homem verdadeiramente livre não age por interesse pessoal, mas por respeito à lei moral que ele mesmo reconheceu como universal. Mas o que isso significa na prática? Significa que o valor das suas ações não depende de quem te observa, nem do que você ganha com elas. Depende apenas da tua intenção e da coerência entre o que pensa e o que faz. Liberdade, portanto, não é um privilégio, é um dever. E o preço de ser livre é carregar o peso das próprias escolhas. Quando você compreende isso, a vida muda de cor. Você para de culpar o mundo, as instituições, o destino. Percebe que, embora as circunstâncias sejam dadas, a decisão é sempre tua, e que a tua dignidade não vem de ser obediente, mas de ser consciente. A sociedade moderna fala de liberdade como se fosse um produto. Escolha o que quiser, consuma o que quiser, pense como quiser. Mas tudo vem acompanhado de manuais invisíveis. O que vestir, o que sentir, o que sonhar. E você segue acreditando que escolheu, quando na verdade só escolheu dentro do menu que te deram. Kant dizia que o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim eram as duas coisas que mais o enchiam de admiração. O universo infinito fora e o universo moral dentro. Ser livre é harmonizar os dois, encontrar uma lei interior tão justa que pudesse reger o mundo. E quando você encontra essa coerência, você descobre que liberdade não é poder fazer tudo, mas poder agir sem trair a si mesmo. Ser livre é viver como se cada ato fosse uma semente lançada no tecido do mundo. É agir como se o teu exemplo fosse uma lei. É compreender que a verdadeira moral não depende da religião, da política ou da cultura. Depende da tua coragem de ser racional, num mundo que prefere o hábito à reflexão. Então, me diz, quando você cumpre as regras, quando faz o que é certo, quando sente orgulho da tua virtude,
É realmente a tua razão que está guiando teus passos ou apenas a voz antiga da moralidade que te ensinou a obedecer? Você está vivendo livre ou apenas seguindo regras?